Boa noite, muito bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Um programa que acontece todas as segundas-feiras às 22 horas. Um programa para a edificação da igreja, onde temos entrevistas especiais, testemunhos, enfim. Hoje nós temos uns convidados especiais do Instituto Nenex. Mas parece que está faltando gente. Tá faltando, pastor. Olá, boa noite a todos. Quem que está faltando? Tá faltando o doutor Nenex, pastor. Está atrasado? Ele tá atrasado. Bom, eu posso me apresentar? Já Pode, que por favor. Meu nome é doutora Isabela Svarovski. Muito boa noite a todos. Somos doutores besterologistas. Somos formados pela CUSP. Eu já tenho especialização em otorrino. E aí é isso, pastor. Agora mesmo? a gente... Cadê você, doutora? Até Doutora, cadê você, doutora? Tô chegando, doutora. Ai, chegou. Até que enfim, né? Tava perdido, doutora. Tava perdido, doutor? Mas eu não cheguei atrasado, não. Não, um pouquinho, né, Não, eu doutor? só cheguei um pouquinho depois. Atrasado nunca. Tá certo. Já deu 20 para daqui a pouco, doutor. Pois é, doutora, pois é. Pois é, né? O senhor tem que cumprimentar as pessoas, né? Cumprimentar, doutora? É. Mas que pessoa, doutora? Aquelas que estão nos assistindo. Doutora, doutora, quem colocou esse pessoal ali dentro daquela caixinha, doutora? Cabe todo mundo ali? Você tem que cumprimentar as pessoas. Ué, doutora, quem colocou isso ali? Ah, você tá aí, meu. Puxa vida, olha lá quem tá aí. Não acredito numa coisa dessa. Ah, você também tá aí, puxa vida. Não, você ainda não conheço, tá? Mas vou conhecer. Oi, doutora. Nossa, Doutor, você tem que... Daqui, do seu lugar, você tem mas que... daqui, doutora? Você tem que... Direito daqui, doutora. Doutor, você tem que dar os seus cumprimentos para as pessoas. Agora eu entendi, gente. É pra dar os cumprimentos? É. Ah, então tá. Eu tenho 1,75 de altura, mais ou menos, né? Eu calço 48, doutora. Olha o tamanho do pezinho. Doutor, você tem que se apresentar para as pessoas, doutor. Deixa eu falar de outra maneira para ver se ele entende, né, Ah, pra se pastor? apresentar, doutora? É, doutor. Você já se apresentou? Eu já me Ah, apresentei. então tá, né? Vou me apresentar também. Eu vim preparado, tá, gente? Dá licença. Por aí, doutora. Ué, o que você vai fazer? Não, doutor. Tcharam! Ai, Foi, doutor, não gostou da não, apresentação? pode me dar isso aqui. Ah, você vai ficar só com uma bolinha? Quero ver o que você vai fazer só com uma bolinha. Tá cheio da graça, Uma né? bolinha só. É. Já sei! Número de equilíbrio. Oh. Muito perigoso! Mas quem entendeu que eu sou profissional, tá? Vou precisar da sua ajuda, por favor, assim, por favor. Assim? É assim. Eu meus tambores, concentração. Muita ajuda aí, tá? Número de equilíbrio, concentração. Olha! Oh! Palmas pra ele! Muito bem! Muito obrigado. Ai, que feio. Muito Daqui. obrigado. Dá isso aqui. Não gostou da apresentação. Doutor, nós viemos aqui pra quê, doutor? Não sei, doutor. Eu sei que eu tô aqui. Eu sei que eu tô aqui, doutora. Nós estamos aqui com o pastor Kenji. Nós- Ah, é, doutor? Nós estamos não aqui. precisa, Esse é o Dr. Nenex, né? O Dr. Nenex Ranchicletes. Ah, não vou falar o nome! Puxa vida, Dr. Nenex Ranchicletes. Muito prazer conhecê-los, tá, gente? Estamos aqui recebendo esse casal muito querido. Eles exercem um ministério muito especial nos hospitais, não é isso? É isso. Nós fazemos exames bacteriológicos. Vou falar nisso, doutor. Nós temos preparado para fazer um exame também dele. É mesmo, né? Dá licença, doutor. Olha, Eu vou sair também. daqui sem fazer o exame Com rapidinho, certeza. A pressão, né? Você não se preocupe, tá? Que não vai doer nada. Em mim, pelo menos, não. Meu aparelho aqui é um aparelho... Ó, tá vendo? Ele é importado diretamente do Ceará, tá? Ele já vem no jeito para você medir o coração e a pressão. Tá? Dá licença, doutor. Vamos lá. Dá licença. Oi, doutora. É crente. É crente. É crente. É crente. E é dos antigos. É dos antigos. É, doutor. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui como é que tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. Acho que tá ok, né? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Ó, Tatã, comeu picanha hoje.
comeu picanha. Pastor, essas coisas, né? Sabe que existe a diferença? Sabe que existe diferença entre pastor e missionário, né? Missionário, como é que é? Missionário comedor de frango, gente. Não se importa pra mim. Mas tá bom, gente. Tá tudo bem, né? Tá comendo picanha. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Mas muito bem. Nós estamos conhecendo então esse querido casal que vai falar um pouco a respeito do seu ministério, mas antes nós vamos conhecê-los pessoalmente, né? Sobre como é que chegaram a esse ministério, esse trabalho, o que aconteceu na sua vida, né? Para que você pudesse estar investindo, né? Eu sei que há anos você trabalha com isso, não é? Isso, já dá licença aqui um pouquinho, deixa eu tirar a máscara do palhaço, né? Então, já estamos aí com esse ministério há 20 anos, né? Desde 2000, né? 19 anos, né? Desde 2000 que a gente está aí nessa caminhada. E, na verdade, um pouquinho antes eu me converti, né? E fui parar na igreja, né? Já fiz um monte de coisa errada na vida, né? Já fui do mundão, conforme, né, o pessoal costuma dizer aí. Mas eu não sei o que o Senhor viu no meu coração, que Ele se agradou de mim. Ele falou, eu quero esse rapaz para mim. Conta um pouco como foi a sua conversão, para a gente conhecer um pouquinho também. Minha conversão Bom, precisaria de outro programa para contar, mas tudo bem. Minha conversão, na realidade, eu sempre fui muito inquieto em relação a Deus, né? Eu sempre fui muito questionador, né? Cresci na comunidade e a gente cresce. A impressão que a gente tem quando a gente está numa comunidade é que todo mundo que está fora dela é muito mais inteligente que você, né? Você não serve para nada, senão andar conforme, né, todo mundo anda dentro de uma comunidade, fazendo coisa errada e fazendo um monte de besteira. Só que eu sempre fui muito questionador. Eu já tinha ouvido falar sobre Deus desde pequeno, né? Muitas pessoas falaram para mim e eu questionava, né? Poxa, se Deus é vivo, poxa, como é que Ele permite, né, as pessoas passarem fome, né? Passarem dificuldades e sempre baseado um pouco no sofrimento que eu vivia na infância, né? Dessa relação minha com a situação. E eu sempre questionei a Deus. E aí isso depois de muito tempo, né, eu perdi um primo meu, né, que ele veio a falecer, um menino novo, 17 anos na época, e sempre que morre alguém a gente se questiona, né, sobre o que acontece depois da morte, esse tipo de coisa. E eu fui para o cemitério, quando eu cheguei no cemitério, lá no velório, meu irmão mais velho, ele já havia se convertido, e ele deu uma palavra, né, falando sobre Jesus ali. E eu não gostei muito dele ter falado sobre Jesus, porque eu pensei assim, falei, poxa, meu primo faleceu, ele vem falar do meu primo, ele vem falar de Jesus aqui. E eu questionei isso, né, na minha cabeça, mas não falei nada. E esse meu irmão, ele desde os 13 anos mais ou menos, ele sempre trabalhou para ajudar minha mãe, né, a cuidar de mim e do meu irmão, né. Meu pai acabou, né, bebia demais e tudo mais, aí houve uma separação, e aí minha mãe teve que trabalhar, e esse meu irmão mais velho meio que assumiu o papel de pai. Entendi. Então a gente era um pouquinho distante. Depois ele, né, se tornou cristão, se converteu, e aí a distância aumentou mais ainda, né? Porque a gente está lá fora, a gente não quer, né, não quer estar muito perto. Exatamente. E pra você ter uma ideia, ele ia na minha casa umas 2 vezes no ano, era muito. A gente tinha uma certa distância assim, mas eu sempre, quando eu via ele, cumprimentava tudo, mas e aí, tudo bem, tchau, vai embora. E aí nesse dia, um dia depois que ele deu a palavra lá no cemitério, eu encontro com meu outro irmão lá em casa, e a gente conversando, e eu falando desse meu questionamento, né, e tal, falando do meu irmão mais velho, quando bate na porta, meu irmão mais velho. Aí eu olho assim, puxa, o cara nunca vem aqui, me vem logo na hora que eu tô falando dele, né? E aí eu falei, rapaz, tava falando de você mesmo, cara. Aí comecei a falar pra ele, eu não gostei do que você falou lá, devia ser falar do Cado, você veio falar de Jesus, cara, e tal. E aí ele falou, não, peraí, rapaz, deixa eu explicar pra você o que eu falei. E ele começou a falar de Jesus de novo pra mim. Aí ele evangelizou. Exato. Só que dessa vez ele falou de uma maneira que aquilo bateu de uma maneira diferente em mim. Eu estava muito angustiado e eu lembrei de uma coisa que minha mãe sempre falou para mim, né? Ela falava assim, Nenê, orar nada mais é do que você falar com Deus. Fala com Ele do jeito que você fala com seus amigos, do jeito que você fala comigo, conversa com Ele. E eu comecei a lembrar disso, né? E eu falei assim, eu vou tentar falar desse Deus aí. E aí eu lembro que eu subi as escadas de casa e falei, vou orar aqui, mas eu falei, não, alguém vai chegar aqui, vai me ver orando. Eu fiquei com vergonha, entrei para dentro do banheiro. Aí me tranquei lá.
E fechei meu olho, imaginei Deus do jeito que eu achava que ele era, né? Um senhor barbudo, barba branca. E eu fechei meus olhos ali e eu comecei a falar, Deus, eu quero te conhecer, mas eu não consigo, eu vejo a fé que as pessoas têm, mas eu gosto de estar nos lugares errados, eu não consigo ter essa vontade de estar ali na igreja, né? Eu já tinha ido na igreja num monte de lugar e do jeito que eu entrava eu saía. E eu fiz essa oração ali, quando eu vi eu estava sentindo algo tão estranho, a impressão que eu tinha é que eu estava flutuando e eu comecei a chorar que eu não conseguia Você parar. Você entende que aí foi a sua conversão? Ali nessa oração você se converteu. Eu entendo que ali eu tive um primeiro contato com ele, assim, né, de modo que ele veio a se mostrar para mim, porque eu lembro que a última coisa que eu falei foi, Deus, se o Senhor existir, então o Senhor se mostra para mim, que eu quero te conhecer. E aí foi 2 meses, assim, na minha vida que ele veio e se mostrou para mim de uma maneira bem doida, assim, até pro nosso, né, jeito que eu cresci, né, minha vida toda foi dentro da Igreja Batista, tudo, mas eu tive uma conversão, né, entre aspas, pentecostal, como dizem por aí, porque aconteceram coisas que eu sei que é um testemunho particular meu, sim, mas ao meu modo de ver assim, sobrenaturais, né? Porque, incontestável para você. Aquilo lá sempre existe aquela possibilidade, né? Uhum. Mas são muitas jesuicidências, né? Porque eu dentro de um bar, assim, depois dessa oração, eu dentro de um bar conversando com os caras, tomando cerveja, me entra um cara para falar de Jesus para mim, ele me chama de canto, começa a dar um testemunho dele só para mim. Quero agradecer a Maria da Paz Félix da Silva, Marcelo Abimael, Larissa Martins. Você conhece a Larissa Martins? Conheço uma Larissa Martins. Lara Floribela, Solange Galiene Gonçalves e demais que estão nos assistindo, estão nos prestigiando neste programa Nova Vida. Vamos continuar conversando com o Dr. Nenex. Estava falando que estava sendo discipulado por seu irmão, né? Todos os dias. Pois é, meu irmão, eu ia no apartamento dele e ele começou me evangelizando lá, né? Todos os dias eu ouvindo a palavra. E aí na sexta-feira foi um pastor da igreja dele, né? E fui visitar ele, porque ele tinha quebrado o braço, só que eu também tinha quebrado, ele estava lá também, né? E esse pastor visitou ele e falou assim para ele assim, Cristóvão, Deus não é seu pai, ele não podia ter evitado de você quebrar o braço, né? Porque ele não vê agrado em ver o filho sofrer, na verdade. Ele falou assim, Ele falou assim, ele podia ter evitado, não podia? Ele falou, foi. Só que ele permitiu para que o nome dele seja glorificado. Aí foi assim o primeiro versículo que eu gravei, né? Que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu pensei assim, puxa, será que Deus então está permitindo, né, eu estar aqui, né, todo dia aqui ouvindo a palavra para que eu entenda ele, né? Eu não, isso aí é coincidência, não tem nada a ver não, eu fugindo de todo jeito, né? E aí no domingo eu comecei a ter pesadelos, né? Eu não conseguia dormir, fiquei desesperado, alguma coisa queria me pegar, eu não conseguia olhar para trás e olhar para ver o que era, mas eu só sentia aquele escalafrio, aquele medo danado, acordei todo suado com medo. Na segunda-feira eu tive o mesmo pesadelo, na terça-feira, na quarta-feira eu comecei a ficar desesperado. Eu não queria dormir porque eu tinha medo de dormir, tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E eu pensava, não, vou falar com meu irmão, não, ele vai me chamar para ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja. E aquele desespero danado, e foi a semana toda assim, até a sexta-feira, quando umas 6 horas da tarde bate na porta, quando eu abro, um amigo meu que a gente cresceu junto, né? E fizemos um monte de besteira na vida, tudo. Só que depois eu sosseguei e ele né, continuou a caminhada dele. Ele era usuário de droga e tudo mais, andava armado. Só que assim, a gente tinha aquele vínculo de amizade. De vez em quando ele aparecia lá em casa para conversar comigo, desabafar e tudo mais, né? E nesse dia ele bate lá na porta, quando eu abro eu falei assim, meu Deus do céu, cheio de problema aqui, o cara querendo se abrir já. Daí primo, o que foi, meu? Ele entrou, né? Eu falei assim, cara, eu vim aqui hoje, porque ontem eu estive aqui na sua casa, vim aqui na sua porta, só que eu voltei e fui embora. Porque eu tava drogado, você ia falar que era droga, então eu fui embora, mas tô com a roupa da empresa aqui, né? Tô chegando agora do trabalho, não usei nada, não preciso falar com você. Olha só. Eu falei assim, o que foi, cara? Daí ele pegou e sentou lá e falou, cara, eu tô tendo uns pesadelos, tô vendo uns vultos. Eu falei, meu, para com isso, isso aí tá acontecendo comigo também. E aí ele falou pra mim, ele falou, cara, o que é isso? Eu falei assim, não sei, cara. Daí ele falou assim pra mim, rapaz, eu tô com medo de alguma coisa acontecer comigo. Eu falei, não vai acontecer nada não. E isso foi na sexta-noite, né? E aí passou a sexta-noite, o sábado, no domingo, 6 horas da manhã, um outro amigo meu batendo na porta, quando eu abro, Nenê, vamos correr, cara, sabe o que aconteceu? Eu falei, o que foi? O Kim tomou um monte de tiro, cara. E aí foi aquele desespero, né? Eu já lembrei da sexta-feira do que eu tinha conversado com ele, e aí eu catei o carro, a gente saiu. Quando eu chego no hospital Príncipe Humberto,
ele tinha ido para o pronto-socorro, só que não foi atendido lá, né, porque o pessoal achou que era ladrão e tudo mais, não colocaram a mão, e aí depois encaminharam ele para o convênio dele, que era no Prescoberto. E calhou de ser a mesma hora que eu estava chegando, né, e aí quando eu vi o estado dele, não acreditei, né, que aqui tudo mordido, ele tinha tomado 5 tiros. Poxa. E aí tava todo mordido aqui, a cara dele toda machucada, os olhos meio que pra fora, assim, uma coisa assim horrível. E foi pra UTI, os médicos já falaram, olha, se a família tem aí, né, fé, essa é a hora de utilizar a fé de vocês, porque tá bem difícil o quadro, né? Uhum. E aí tudo que os médicos falavam que não tinha jeito, Deus operou na vida desse cara. Ele sobreviveu. Sobreviveu. Olha E só. aí eu acabei participando dessa situação, porque eu estava no seguro, eu acabei ajudando ele, de vez em quando ia lá e ficava com ele e tudo mais. E eu fui vendo situações na vida dele que eram bem complicadas e que eu creio que foi Deus quem colocou a mão. Foi uma mensagem para você também. Exato. Aí exato. você se da mesma batizou. forma que Deus estava operando na vida dele, estava operando na minha. Certo. E aí a irmã dele, a Nilce, ela estava se preparando para ir para o navio Logos da OM. Sim, né? sim. E ela estava estudando inglês para isso e tudo mais. Eu não tinha muita amizade com ela, mas ela chegou e sentou do meu lado um dia de visita lá. E eu vi uns papéis na mão dela em inglês. Eu falei, daí eu para puxar assunto, você estava estudando inglês? Ela, eu tô, você sabe inglês? Eu falei, não, sei básico, né? Ela, então vou traduzir para você. Eu falei, nossa, que menina doida, vai traduzir negócio em inglês para mim aqui no hospital. E ela começou a traduzir a história do filho pródigo para mim. Olha só. E ela fez uma alusão dizendo que todos nós estávamos afastados de Deus e a gente precisava se reconciliar com o Pai para voltar para a casa do Pai. E aquilo me foi um choque, assim, que eu comecei a recordar todas as coisas que estavam acontecendo comigo, né? As pessoas vindo falar de Jesus para mim, eu quebrando o dedo, meu irmão falando de Jesus, um pesadelo, tudo o que estava acontecendo naquele momento. Até a hora que eu lembrei do dia que eu, no banheiro de casa, falei, Deus, se eu existir, o Senhor se mostra para mim. Eu lembrei daquilo, eu comecei a chorar lá no hospital, eu saí correndo, voltei pro banheiro de casa, cheguei lá, me ajoelhei e falei assim, Deus, o Senhor é vivo. Né? Muito bem. Aí você se batizou, você se encontrou nesse ministério com capelania hospitalar, né? Isso. Aí eu fui para a Igreja Batista Central de São Bernardo, né? Um amigo meu, Joãozinho, me levou para lá. Ele era um dos que estava sempre evangelizando a gente lá na vila. E ele me não, vou te levar, me levou lá para a Igreja Batista e lá eu assumi o compromisso levantando a minha mão, né? E comecei minha caminhada na igreja. Só que cheguei lá todo cheio de complexo de inferioridade, né? Tímido de tudo, né? E só que aí eu achava assim, as pessoas iam me aceitar do jeito que eu sou, né? E só que não é bem assim, né? Porque daí eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a ver que Deus é um ser relacional. Eu tinha conhecido um Jesus que transformou minha vida. E eu queria muito falar desse Jesus, mas como que eu vou falar tímido, com vergonha, né? E eu falei assim, não, cara, eu acho que eu tenho que trabalhar essa questão da vergonha. E é interessante, você trabalhou a questão da vergonha se vestindo de palhaço. Então, na verdade o palhaço veio um processo um pouquinho depois, porque eu comecei a orar e pedir para Deus tirar essa vergonha de mim, né? E a gente ora e a gente quer que Deus venha e faça um milagre, no outro dia você já tá cara de pau, né? Conversando com todo mundo, mas às vezes Deus ele coloca você em situações que você precisa trabalhar aquela necessidade sua, né? Você está mais voltado para criança ou é adulto também no hospital? Não, a gente trabalha de 0 a 99 anos. Sabe? Na verdade, o palhaço, a ideia do palhaço é que você coloca a sua criança para fora, né? Entendi. E, na verdade, é a pessoa que recebe também. Sim. Né? Independente de idade ou não, a gente consegue ir lá e trabalhar também com adultos também. A doutora Isabeloca está há pouco tempo com você, né? Isso. Tô 2 anos. 2 anos. 2 anos, pastor. E o que te levou a acompanhar o trabalho do Nenex? Então, pastor, o senhor é testemunha que eu já estava procurando um projeto como esse há muitos anos. Há 8 anos, pastor, para ser bem exata, eu já estava há 8 anos procurando e atrás e achei alguns outros, mas não eram mais humanistas apenas, e eu sempre quis também fazer a parte de capelania hospitalar. E aí, através de uma moça que eu nem a conheço, mas pelo Facebook eu vi ela postando um trabalho bonito no Hospital Santo André, eu falei, vocês fazem trabalho de palhaços? Ela falou, não, mas eu tenho um lugar para te indicar. E ela me indicou, mas eu não sabia, ela não falou, ela só passou o nome do instituto, e rápido, ia ter um curso de iniciantes de palhaço. Eu falei, nossa, então já nem conheço, mas vou lá, né?
E ainda entrei no lugar errado, tomei café da manhã com as guardas municipais de São Bernardo, achando que eu estava no curso. E eu vi tanta gente séria lá. Eu falei assim, nossa, vocês também vão ser palhaços? Elas, não! Você vai fazer o curso de palhaço? Você está no lugar errado. Eu já tinha comido 3 fatias de bolo. Aí eu comecei a escutar uma gargalhada, ela descia uma rampa e vi que era... Aí eu falei, já comecei... É que na verdade estava acontecendo, mico, né, um culto da guarda municipal lá na igreja, na parte de cima. E o curso nosso era na parte de baixo. E foi mais interessante porque ela comentou comigo também que ela não sabia que era uma igreja que ia ser o curso. Eu não sabia, só me passaram um telefone. Entendi. Falaram, em frente ao Poupatempo. Eu falei, poxa vida, o que tem em frente ao Poupatempo de São Bernardo? Nunca vi parede, muro, nunca reparei. Aí eu falei, meu Deus, eu não tinha visto. Eu falei, bom, se for algum lugar diferente, assim, que não condiz com as minhas crenças, eu entro, dou os cumprimentos, né, falo que já volto. E sai a francesa. Sai pela direita. E aí, quando eu vi que eu falei, poxa vida, ainda quando eu vi Batista, a primeira igreja batista, eu falei, ô Senhor, confirmação, né? Tudo tem realmente, como está em Eclesiastes, o tempo certo para todas as coisas, certo, né, pastor? Exatamente. E aí, me apaixonei pelo trabalho, foi assim, amo o que eu estou fazendo. Se eu falar para o senhor que eu amo quando ele fala, vamos, agora a gente vai para UTI pediátrica. Ai, meu coração dispara. Eu adoro, eu tenho paixão pelo que eu estou fazendo. E qual foi o caso que mais tocou o coração de vocês? Quando vocês ministraram ali, brincaram com pacientes, deve ter um caso que chamou muito a atenção de vocês. Na verdade, tem vários. Sim, mas na verdade, você vai vivendo o cotidiano, né? É muito difícil, né? Eu tive, por exemplo, na casa de apoio. A gente tem uma casa de apoio, crianças com câncer, que a gente faz um trabalho, né? E um dia eu fui para me apresentar, um sábado, e tinha bastante gente, né, na casa, o pessoal fazendo manicure, pedicure das meninas, das mães e tudo mais. E aquele alvoroço do nada, eu ainda ia me apresentar, a gente ainda não estava trocado. E eu notei o Kelvin, que ele estava bem tristezinho, com um lençol, né, cobrindo ele assim, e ele olhando para a parede. E aquele alvoroço, os outros meninos tudo brincando e tal. Daí, ô Kelvin, pô, você não vai brincar não? E ele olhou para mim assim e virou o rosto para a parede, né. Aí eu percebi que ele não estava afim de papo, respeitei e tal, e aí fui lá me trocar e tudo mais. A gente se trocou. Quando a gente entrou para apresentar, que eles tinham reunido o pessoal, que a gente começou as brincadeiras, que eu olho, o primeiro que eu vejo gargalhando assim de uma maneira maravilhosa, o Kelvin, né? E aí foi interessante a mãe dele, né? Porque a mãe dele olhava para ele, daí olhava para mim, e era numa alegria assim tão grande de ver ele se divertindo, né? Ao ver a gente. E aí quando terminou, né? Ela veio e me deu um abraço tão gostoso. E eu lembro que ela me abraçou assim, ela falou assim, muito obrigado, né? E ali eu descobri que o Kelvin, ele estava no processo, né? Que o médico examinou, né, e viu que não tinha mais o que fazer e falou assim, mãe, leva, né, para estar, né, junto com a família agora nos últimos dias, porque não tem mais o que fazer. E ele estava para ir embora, né? Entendi. E aí ela viu aquele dia de felicidade, pelo menos naqueles últimos dias, em relação a ele, assim, e ela me deu um abraço gostoso. Depois passou alguns dias, infelizmente, a gente soube da falecimento. Mas vocês conseguiram proporcionar essa alegria. Isso, nos né? últimos dias. Eu também tenho dá tempo? Tá bom. O meu é 17 segundos e meio. Nós estávamos um dia numa UTI no hospital em São Paulo, em São Luís. E nós estávamos na ala de UTI, eu e a Carol, né? E aí tinha uma criança lá e eu brinquei muito com esse menininho. Ele gargalhava tão gostoso e eu continuei, ele estava dentro de um quartinho de vidro, eu continuei brincando com ele. E eu brincava muito no vidro, e ele ria. No dia seguinte nós voltamos lá, porque nós estávamos fazendo um trabalho. E a enfermeira falou assim, quem de vocês ficou brincando com o menininho que estava ali? Eu falei, meu Deus, fui eu. Por quê? Ela falou, não, porque ele teve uma recuperação tão boa que ele foi pro quarto, ele saiu da UTI. Aí ela falou assim pra mim, viu moça, seu trabalho não é em vão. Graças Aí ela falou, guarda isso até você ficar velhinha. E eu falei, pode deixar que já pus aqui no HD da velhice. Se quiser mais. Infelizmente não dá tempo, mas assim, o Instituto Nenex estará conosco, Igreja Batista Nova Vida, Rua São Francisco de Assis 107, no próximo sábado, dia 4 de maio, às 19h30, onde nós vamos lançar o nosso ministério para casais. Então, se vocês quiserem ter maior contato com eles, estejam conosco também. Próximo sábado, às
no dia 4 de maio, às 19h30. Último recadinho rapidinho para todo mundo que está assistindo. Qual o recadinho que você dá para eles neste momento que nós encerramos o nosso programa? Pessoal, quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só, acho que está marcado aí embaixo, né? Instituto Nenex, procurem a gente, quiser servir ao Senhor através desse ministério, a gente está sempre abrindo curso também, estamos disponíveis para vocês estarem junto com a gente. Privilégio estar aqui, agradeço o pastor aí, a divulgação do nosso trabalho e tudo mais. Louvo a Deus pela vida de vocês, beijo no coração de todos, Deus abençoe. Deus abençoe ricamente a vocês. Graça e paz a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vim contar o meu testemunho de dia 12 de outubro de 2005. Já naquele ano eu conheci uns amigos que eram cristãos já. Apesar de eu acreditar muito em Deus, sempre amar o Senhor, eu não frequentava nenhuma igreja. E uma amiga minha falava bastante de Deus para mim, uma dessas amigas. E uma vez ela me disse que ela estava orando por mim e Deus disse que se não fosse por amor seria pela dor, mas que o Senhor já tinha me escolhido, né? Graças a Deus. E dia 12 de outubro de 2005 eu sofri o acidente de carro na Kennedy. A gente estava quase 100 por hora. Meu amigo capotou o carro, nós estávamos em 6 no carro, eu estava no banco da frente. E ele, infelizmente, capotou o carro. Eu caí para fora do carro, no capotamento. Meu braço ficou preso no cinto. Então, conforme o carro foi capotando, eu fui capotando por fora. O carro parou numa muretinha de florzinha. Minha cabeça ficou debaixo do pneu. Quando todo mundo desceu do carro, achou até que eu tinha morrido, me puxou debaixo do carro e o carro desceu. Então, ali eu pude ver verdadeiramente o cuidado de Deus com a minha vida. Apesar de ter sido algo tão assim, por ser um capotamento, eu não tive nenhuma fratura, nem mesmo os dentes, pois eu tinha batido a boca, bati a cabeça em 3 lugares, lesionei todos os músculos do pescoço, fiquei 3 meses com colar cervical, pois eu não conseguia fazer nenhum movimento e o pouco que eu fazia eu tinha muita tontura. E a minha amiga disse: eu te falei que Deus é fiel. Mesmo na dor, o Senhor te guardou. Mesmo isso sendo necessário, o Senhor provou que era fiel na sua vida. E foi assim que eu me entreguei a Cristo mesmo, de corpo e alma. E a cada dia que passa a gente vive milagres, né? Então, queria falar isso para vocês, que o Senhor está conosco o tempo inteiro. Mesmo numa adversidade, numa aflição, o Senhor não solta a nossa mão. Muitas vezes Ele permite que a gente passe por alguma coisa, mas Ele está sempre conosco. Que você possa sentir isso sempre na sua vida, em nome de Jesus. Entregamos nosso
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nesta noite estaremos estudando o Salmo de número 62, Salmo de Davi. Na minha versão está assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais seremos abalados. Até quando todos vocês atacarão o homem que está com o muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira.
Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Um outro salmo em que Davi revela um momento muito difícil na sua vida e como ele lidou com esse momento difícil. Pessoas más estavam ao seu lado, pessoas que talvez o bajulassem, mas que em seus corações tramavam armadilhas contra ele. Ele sabia disso, ele sabia que estava em constante perigo. E podemos encontrar aqui neste salmo 3 momentos especiais para a nossa reflexão. No primeiro momento, que está nos versículos 1 a 4, Davi revela a sua confiança em Deus, ao mesmo tempo em que ele descreve os seus adversários. Ele diz: a minha confiança está em Deus e está somente em Deus, quando ele escreve: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, dele vem o meu livramento. A situação aflitiva de Davi, como eu disse, envolvia pessoas que estavam ao seu redor. Pessoas que estão aqui descritas no versículo de número 4, por exemplo, ele diz que todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição, que invejam, que não querem o seu bem. Eles se deliciam com mentiras, com calúnias, com acusações falsas. Eles se deliciam porque eles querem derrubá-lo. E aí, o mais perverso dessa situação está na última parte desse versículo. Com a boca abençoam, ou seja, chegavam nele, Davi, e diziam bem a ele, o abençoavam, mas no íntimo estavam amaldiçoando. É assustador, meu irmão, minha irmã, lidar com gente assim. É assustador, porque revela uma maldade que se assemelha à maldade do próprio inimigo de nossas almas. A hipocrisia, a falsidade, a mentira. Como é difícil nós lidarmos com pessoas que são apaixonadas por esse tipo de estilo de vida. Jesus disse que os mentirosos já têm um pai. E esse pai, o pai da mentira, é Satanás, que mente desde o princípio. E aqui nós encontramos então Davi tendo que lidar com essas pessoas. Ele não sabe muito bem o momento do seu ataque, mas ele diz: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha que me salva, versículo de número 2. O Senhor é a rocha que me salva, é a minha torre segura, somente nele eu encontrarei a proteção. Por isso ele diz: jamais serei abalado. E aí ele pergunta para esses homens maus: até quando vocês atacarão um homem que já está ferido, que já está como um muro inclinado? Ele coloca: falta pouco para você empurrar e o muro cair. Até quando vocês vão se deliciar nisso, que está como uma cerca prestes a cair? É interessante que, em contraste, nós encontramos em Cristo Jesus aquele que não derruba um homem que está como um muro caído. Aliás, a palavra de Deus é muito bonita quando descreve Jesus como aquele que vem para nos dar o consolo. Está em Mateus capítulo 12, quando se faz uma referência a Jesus como servo escolhido de Deus. Veja o contraste. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, diz o Senhor a respeito de Jesus, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Essa é uma profecia que está em Isaías 42, que é citada aqui em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 18. Agora, preste atenção. Versículo 19. Não discutirá, nem gritará,
nem ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, é a mesma ideia. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. É um Deus cheio de misericórdia. Jesus é Deus cheio de misericórdia. Ele não quebra o caniço que já está rachado. Ele não vai apagar o pavio que já está fumegando. Muito pelo contrário, ele veio exatamente para nos fortalecer, para nos reanimar. E aqui, infelizmente, no caso de Davi, ele enfrentava pessoas que se deliciavam em tentar acabar com quem já estava ferido. Nos dias atuais, nós encontramos pessoas com intenções muito parecidas. Por exemplo, na política, são pessoas que eu já disse e repito, são pessoas que não se contentam apenas em derrotar o seu adversário, mas tendo derrotado, querem destruí-lo. É desse tipo de pessoa que Davi estava cercado. Pessoas que falavam, bajulavam, mas que queriam o seu mal. Mas Davi depositou a sua esperança no Senhor e ele declarou já no início: a minha alma descansa somente em Deus, não em pessoas, não em recursos, não em coisas, mas somente em Deus, porque somente dele vinha o seu livramento. E na segunda parte desse Salmo de número 62, que nós podemos considerar que seja dos versículos 5 ao versículo 8, Davi vai repetir o início, no versículos 5 e 6, o que ele falou nos versículos 1 e 2. Ele vai dizer: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Então, no primeiro versículo 1, ele diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Descanso e salvação. Aqui no versículo 5, descanso e esperança. Ele tinha confiança de que Deus o livraria e esperava do Senhor as boas dádivas. Daí a esperança. Descansava porque esperava de Deus as boas dádivas da sua oração, o resultado da sua oração. Ele continua e repete: somente Ele é a rocha. Ele faz isso também, ele fala isso também no versículo 2. Somente Ele é a rocha que me salva. E a rocha, já disse, ela representa, ela tem uma imagem de firmeza, de segurança. Então ele diz: eu posso confiar nele, que é a minha rocha, que ele não vai vacilar, que ele não vai tremer, que ele não vai dar para trás, mas muito pelo contrário, ele vai se manter firme. Ele diz: não serei abalado, porque ele é a minha torre alta. Aí agora, ele divide com o povo de Deus a sua experiência. No primeiro bloco, ele descreve os seus adversários. Quem são eles? São pessoas covardes, são pessoas mentirosas, são pessoas traiçoeiras. E agora, nesse segundo momento, ele começa então sendo ministrado pelo Espírito de Deus em seu coração, enquanto compõe esse salmo que é a sua oração. Ele vai agora dividir a sua experiência com o povo de Deus. Ele vai dizer o seguinte no versículo 7 e seguintes: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Veja, a honra dele, o livramento dele dependiam exclusivamente de Deus. Davi não esperava ser honrado pelos homens. A honra humana ela é transitória, passageira. Hoje festejam o seu nome, hoje exaltam o seu desempenho, mas amanhã, por um erro, por uma falha, ou por uma mudança nas circunstâncias, você pode se tornar uma persona não grata. Porque esta é a honra humana, ela é passageira. Não se deve colocar o seu coração nas honrarias que os homens oferecem.
Por isso Davi diz, a minha salvação e a minha honra dependem de Deus, somente de Deus. E aí ele vai se voltar para o povo de Deus e vai dizer, confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Veja como a ideia ela se repete aqui. Refúgio, salvação, confiança, descanso. Obviamente só podemos encontrar tais benefícios no Senhor, o nosso Deus. Ninguém pode nos oferecer isso de forma completa e perfeita. Então, Davi, nesse segundo bloco, ele vai dizer, confiem, como eu confiei, como eu entendi que o caminho para que eu pudesse sair dessa situação de perseguição, de adversidades, o caminho só podia vir das mãos de Deus. Porque Ele é o meu descanso, Ele é a minha salvação, Ele é a minha esperança, Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha torre alta, Ele não me deixa jamais abalado. Tudo porque Davi confiava exclusivamente em Deus. Eis o caminho, meu irmão, minha irmã, para enfrentarmos as perseguições da vida. Colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque nós temos aqui alguém que está testemunhando que isso que ele fez, o fez experimentar libertação e conforto. Na última parte desse Salmo de número 62, que vai dos versículos 9 a 12, que já lemos, Davi então vai descrever a própria natureza humana. Ele vai dizer, olha, não há ser humano que vale a pena, vamos assim dizer. O ser humano é como um sopro, e menos que um sopro. Os de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Se juntá-los numa balança, não pesarão mais que um sopro. O ser humano que é arrogante, ele se auto-engana, porque não é nada. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Veja que esse tipo de mensagem vai de encontro ou contra pensamento moderno, onde o homem é endeusado e Deus é humanizado. Ou seja, Deus é rebaixado para elevarem a posição do homem. Só que nós não somos nada, nós não somos ninguém. É pretensão nossa, queremos dominar o nosso próximo, explorar o nosso próximo por julgar que somos melhores ou somos poderosos. Por isso que Davi vai dizer no versículo 12, não confie na extorsão, que é uma prática tão comum entre os poderosos que querem, aqueles que cobiçam, que ambicionam. Veja o que acontece hoje, em pleno sofrimento dessa pandemia, gente que roubou os respiradores, não havia licitação, então, por causa da urgência, quanta gente roubou, gente de Secretaria de Saúde, governos, governantes, gente que roubou, gente poderosa que nem precisava disso, mas por causa da ambição, de querer ter mais. Tudo isso é prova do que Davi está dizendo. Se juntar todos numa balança, vão pesar menos que um sopro. Davi continua. E aqui uma advertência a nós que cremos. Se você está ficando rico, amém. Não há pecado em ser rico. O problema é quando você coloca o seu coração nas suas riquezas. Veja o que ele coloca. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração, porque você vai se perder. Paulo vai dizer o mesmo a Timóteo. Olha, não ponha o seu coração nas coisas.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro chama ambição, cobiça, poder, domínio, exploração. Por isso que Davi vai dizer, estou colocando tudo isso porque esses que me perseguem, esses que estão ao meu lado, que querem me derrubar, querem mais poder e querem mais coisas, eles não estão satisfeitos. Só que, no final, ele coloca assim, uma vez Deus falou, duas vezes ouviu, ou seja, reiteradamente, Deus disse a Davi que o poder pertence a Deus, não pertence a homem algum. Supremo Tribunal, presidente do Brasil, dos Estados Unidos, não são nada diante do poder de Deus. O poder pertence a Deus. E ele diz, contigo também, Senhor, está a fidelidade à sua palavra. O Senhor é fiel à sua palavra. E é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Isso é algo que muita gente hoje ignora. Exatamente porque procura explorar, procura dominar, tirar proveito do próximo, prejudicar o próximo para seu próprio benefício. Esquecem que haverá aquele dia em que haverão de prestar contas a Deus. Cada um dará contas de si mesmo ao Senhor. Paulo vai repetir isso lá em Romanos. Cada um de nós dará contas de si mesmo ao Senhor. Então, todas as pessoas que estavam ali afligindo o coração de Davi, ali, né, querendo derrubá-lo com mentiras, bajulando na frente dele, mas amaldiçoando no seu interior e armando armadilhas contra ele. Todas essas pessoas que estavam buscando, através da extorsão, dos bens roubados, explorando o próximo, o pobre, todas essas pessoas haverão de se apresentar diante do Senhor Deus. Essa é a certeza de Davi. Eis o outro motivo pelo qual ele podia descansar. Por causa da fidelidade do Senhor. Se no primeiro bloco, do versículo 1 ao versículo 4, ele podia descansar por causa da salvação que vinha do Senhor, e se no segundo bloco, dos versículos 5 ao versículos 8, ele podia descansar porque Deus era a sua esperança, no último bloco ele podia descansar por causa da fidelidade do Senhor Deus. O mal não iria permanecer para sempre. É uma palavra de conforto e consolo para todos nós que estamos testemunhando a riqueza ou o acúmulo de bens de forma tão ímpia que homens e mulheres cobiçosos, cheios de ambição, estão julgando que estão tendo vantagem nesses últimos dias. E além de tudo, prejudicando o próximo. Tais pessoas têm já o seu destino. Deveriam temer por isso. E nós, os que pensamos que estamos em pé, que tenhamos o cuidado para não cair como eles. Que possamos colocar toda a nossa confiança no Senhor, sempre. Que possamos, no momento em que formos perseguidos de forma injusta, como Jesus o foi, possamos manter a nossa serenidade e colocar toda a nossa esperança no Senhor. E que possamos confiar na fidelidade do Senhor, porque Ele não deixará passar impune o pecador. A justiça do homem deixa, mas a justiça de Deus não. Que o Senhor possa nos abençoar e que esta palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.